Oi, gente, tudo bem por aí? Obrigada a você que está compartilhando os vídeos. Tem muita gente chegando, muita gente nova. Seja bem-vindo à minha sala. No caso aqui é o meu home office, é o home office do meu marido. Estou gravando esses primeiros episódios aqui do lado de cá. Eu quero muito que você seja abençoado com a leitura da Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por mais que pareça que não estão falando nada com nada, aqui lendo histórias de antepassados, o Senhor fala com você, o Senhor te responde através dessas leituras bíblicas. Ele traz uma coisa que não tem nada a ver assim, sobre a leitura, sobre a vida de Samuel, as histórias da época de Samuel. O Senhor te responde. Então que você fique atento. Hoje nós vamos ler Isaías, 1 Samuel capítulo 6. É um capítulo muito importante. Deixa eu ver quantos versículos tem. 21, é pequenininho. Ele é um capítulo muito importante porque vai mostrar, vai relatar aqui, né? Eu não li ainda, vou ler com vocês, a volta da arca, né? Que ontem nós lemos que a arca estava fazendo arruaça, onde ela chegava, ela matava as pessoas, tinha invasão de rato, de furunco, de tudo quanto é troço ruim, acontecia na... Meu óculos tá todo embaçado, vou limpar a blusa aqui. Acontecia quando a arca chegava, porque ela estava no lugar errado, né? E a presença de Deus no lugar errado não tem como dar certo, né? E nós somos o lugar certo para a presença de Deus agir, para as coisas acontecerem. Nós somos o templo de Deus, né? O local onde Deus habita. Vamos lá. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus fazendo arruaça lá. Fazendo isso com a doente, matando, invasão de rato, tudo quanto é troço estava acontecendo lá. 7 meses que eles roubaram a arca e estava acontecendo esse monte de coisa lá. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: o que faremos com a arca do Senhor? Se o mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? E eles responderam: se vocês mandarem de volta a arca de Deus, do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os mágicos e os sacerdotes deles eram sábios, né? Pessoas sábias lá em Provérbios, eu acho, que fala que quando você for conversar com uma pessoa importante, que você leve um presente. Olha que legal. Uma técnica de manipulação. Porque você amolece o coração da pessoa, né, quando ela recebe um presente. E aqui tá falando a mesma coisa. Você tem que mandar um presente junto com a arca, um pedido de perdão, né, um reconhecimento do erro que vocês fizeram. Porque vocês perceberam o poder de Deus que está destruindo tudo aqui porque está no lugar errado, né? Os sábios eram espertos. Que oferta nós temos que mandar, né? Aí os sacerdotes e os mágicos responderam: mande 5 tumores. Ai, que isso? Que horror! Não pode nem elogiar. Elogiei que eles eram espertos. Olha que coisa horrível. Mande 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número de governadores dos filisteus. Governadores filisteus. Pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores. Ai, que coisa horrível. Mau gosto. E dos ratos que estão destruindo a nossa terra, e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim, ele talvez pare de castigar vocês e os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles, até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça. Amarrem as duas, uma a uma carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Espera um pouquinho, não estou entendendo, peraí. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as duas uma a uma carroça nova.
Depois toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e coloquem na carroça nova, né? Ponham também uma caixa e ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como oferta de pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção. Se a carroça for na direção de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este tão grande mal. Eles estavam fazendo uma prova com Deus, né? Um tipo de, sei lá, uma prova, uma simpatia, sei lá. Pegue 2 vacas que nunca foram puxar carroça, umas vacas que têm um bezerrinho novinho, que amamentam ainda, né? Que amem, porque a maternidade é a coisa mais forte que tem na vida, né? A maternidade verdadeira, genuína, né? Dizem que a mãe vira um leão para defender o filho. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que eles estão fazendo, né? Coloca os bezerrinhos ali do lado e se eles forem reto, é sinal de que esse castigo todo que está acontecendo com a gente é o Deus de Israel que tá mandando. É isso, o versículo. Se quer dizer que o Deus dos israelitas que nos mandou esse grande mal. Mas, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou essa praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas, amarraram a carroça, prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Ai, que coisa horrível! Mau gosto! Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os 5 governantes e filisteus seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e de repente eles olharam e viram a arca da aliança e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué. Que legal! Josué aparecendo aqui de novo. Olha bem, a plantação de Josué, o Josué morava nos morros, né? Josué foi o último a receber terra, lembram que a gente leu isso lá no livro de Josué? Então eles colocaram a vaca sozinha. A arca, quando chegava na terra deles, que eles foram mandando um para o outro ali, foi amaldiçoando a cidade toda, todas as cidades que chegavam. E quando chegou na cidade de Josué ali, onde eles estavam, todo mundo ficou feliz. Porque a gente conhece o poder de Deus, né? A gente sabe que com Deus a gente não pode brincar, né? Deus não é de brincadeira, Deus é fogo consumidor. Mas Ele também é amor, né? As pessoas falam o contrário, né? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é muito fogo consumidor, ele não gosta de brincadeiras com a santidade dele, né? E todo mundo ficou muito feliz quando a arca chegou ali, né? A carroça, versículo 14, a carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e queimaram em sacrifício ao Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas, também sacrifícios de animais. Os 5 governantes filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os 5 tumores de ouro como oferta em pagamento pelos seus pecados, e por cidades de Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número de cidades governadas pelos 5 governadores filisteus, isso é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança. Vai dar ruim. E por isso o Senhor os matou. O povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Tá vendo? Eu acabei de falar, né? De Deus não se zomba.
era proibido olhar a arca, era proibido mexer na arca. Você não pode querer futucar as coisas de Deus assim. Você tem que ter autorização para fazer as coisas de Deus. Você não pode ir abrindo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, como se fosse uma coisa qualquer. Porque a presença de Deus não é uma coisa qualquer, né? A gente tem que ter temor, tem que ter reverência com as coisas de Deus, né? E eles não tiveram, 70 deles futucaram lá, foram curiosos, olhar o que estava lá dentro e morreram. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca a fim de que ele fique longe de nós? Eles ficaram com medo também, né? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolverão a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. E assim finalizamos o capítulo 6. Um capítulo muito, muito importante, porque mostra o retorno da arca, né, para o meio do povo de Israel, que é onde Deus escolheu habitar, né? Deus escolheu aquela terra, a gente não sabe porquê. Um dia saberemos, porque nada vai ficar sem explicação, né? Com certeza, um dia saberemos. Mas Deus escolheu aquela terra, é uma terra muito abençoada, uma terra pequena, que não tem nada, tudo lá é feito com a inteligência deles lá, não tem água suficiente, é tudo lascado lá e tudo dá certo, tudo prospera. É a prova de que Deus realmente escolheu aquela cidade. E não tem as coisas lá para não falar que foi a obra do acaso, mas que realmente é Deus, né? Tem que reconhecer que é Deus que faz os milagres ali. E assim terminamos o capítulo 6 do 1 Samuel. Que o Senhor termine de falar com você o que você precisa ouvir, que traga à sua memória as respostas que você busca através dessa leitura. A volta da bênção para o lugar certo. A sua bênção vai voltar. Você é o lugar certo para essa bênção que você perdeu, para essa bênção que te roubaram. Você é o lugar certo e Deus vai trazer. Deus vai trazer. Mantenha fé, mantenha coragem, continue orando, pedindo a Deus que te devolva, que te restitua a sua bênção, porque ela vai voltar. Essa é a mensagem da devocional de hoje. Continue confiando, a bênção vai voltar. Você é o lugar certo. Beijão e até amanhã.